Bom dia, eu vou falar um pouquinho sobre controle de pratilencos braquiúras em soja por homeopatia e óleo de citronela. Meu nome é Letícia Bianchini e minha orientadora é José Renato Stangarlin. Falar um pouquinho sobre as doenças, então, que são fatores limitantes da produção da soja, e dessas doenças pode chegar de 20 a 30%, chegando até 100%, e caso as doenças, então, não sejam manejadas. Um dos fatores que podem ocasionar a fraqueza das plantas e, consecutivamente, as doenças seriam os nematóides, que representam um dos patógenos mais problemáticos para a soja, prejudicando, assim, fortemente seu desenvolvimento. Em relação à soja, dentre os mais prejudiciais dos nematóides há o formador de galhas, do gênero Meloidogene, e das razões radiculares, que seria o Pratylenchus brachiurus. Então, com a dificuldade de manejar esses nematóides, a gente optou por um controle alternativo e a gente decidiu utilizar a citronela como óleo essencial, que possui uma propriedade repelente e atividades antifúngicas e antibacterianas, que pode inibir a aparição de doenças secundárias após a infecção do nematóide. A homeopatia, então, ela segue como uma alternativa também para que a gente consiga melhorar esse desenvolvimento do sistema radicular sem prejudicar a sua produção final da soja. Os objetivos, então, seriam o controle de nematóide Pratylenchus brachiurus em soja, com óleo essencial da planta medicinal citronela, juntamente com o medicamento homeopático Mercurius solubilis. Então, a gente utilizou nesse trabalho, foi o experimento conduzido em delhamento em blocos causalizados, com 5 repetições. Esses tratamentos, então, foram de concentrações de 2 microlitros de óleo essencial de citronela e a dinamização de 100 CH do medicamento homeopático. Então, foram testados individualmente e em associação, além da testemunha apenas com nematóide e a testemunha absoluta, que seria o nematóide sozinho e sem o tratamento. Na parte aérea, então, a gente avaliou a altura de planta, massa fresca e massa seca, utilizando, então, o auxílio da balança semianalítica. E, então, a gente utilizou para a parte radicular, a gente fez a massa fresca, utilizando a balança semianalítica, e posteriormente foi feita a análise de nematóides, e conforme a metodologia de Collen e Herder, e também a gente determinou o número de nematóides por 100 centímetros cúbicos de solo, pela metodologia de Jenkins. A gente teve nesse trabalho como resultado que a partir da massa fresca, então, na primeira figura, a parte aérea de plantas de soja tratadas com homeopatia e ou óleo essencial de Cymbopogon em solo infestado com Pratylenchus brachiurus, a testemunha absoluta, não tratada, então, com os nematóides e nem tratamento. E a testemunha, então, não tratada com nematóides, as médias foram seguidas na mesma letra, não se diferenciam entre si, então 5%. Já na figura de massa seca, a gente não teve, então, nenhuma diferença estatística de acordo com o teste Tuckey. A gente pode perceber que a gente não teve uma diferença, então, na testemunha absoluta, nem a testemunha normal, e juntamente com os tratamentos, então, não tiveram diferença estatística. A figura 3, a gente pode comparar a população de Pratylenchus brachiurus na raiz de soja, tratada com homeopatia e óleo essencial. As médias, então, elas foram seguidas no teste Tuckey, com a mesma letra, então elas não se diferem. Não teve nenhuma diferença estatística em relação a esse tratamento, na parte das raízes. Já na parte do solo, a gente também não teve nenhuma diferença estatística, de acordo com o teste Tuckey, 5%. Então,
a gente observou que a testemunha absoluta não teve nenhuma presença de diferença estatística comparado com os outros tratamentos. Então, a gente deveria realizar novos testes para ver se há alguma coisa relacionada com a dificuldade de manejar nas estufas por conta do calor e tudo mais. A gente conclui neste trabalho, então, que o óleo essencial de citronela, isoladamente ou associado com o medicamento homeopático, não apresenta potencial para controle de Pratylinx brachyurus na soja. Agradeço, então, ao UniOeste e ao CNPq pela bolsa de iniciação científica. As referências